Seja bem-vindo ao canal Estudando a Doutrina Espírita. Eu sou Moisés Santos e nos propomos juntos a buscar na origem, nas bases, os valores do entendimento que a doutrina espírita nos oferece na libertação dos valores com base no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós podemos buscar nessas bases o entendimento que vai nos facultar retirar o véu dos ensinamentos de Jesus, de suas parábolas, das suas alegorias, porque com o entendimento de todos nós, individualidades espirituais que somos, das relações naturais em que se apoia a doutrina espírita, nas leis da natureza, as leis de Deus que estão escritas em nossa consciência e a nossa relação que existe com o mundo físico e o mundo extracorpóreo, nós vamos desvendar, vamos usar essa chave para decodificar os valores de entendimento que serão ferramentas para as nossas vidas, tirando nossas dúvidas, clareando e dando sentido às palavras de Jesus. Então estamos na introdução do Livro dos Espíritos. Acompanhe comigo aqui, por favor. O Livro dos Espíritos, Introdução 4. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Então repare que o movimento dos objetos, os fenômenos físicos, eles não ficaram adstritos à ciência física. Havia algo por trás. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então aí está toda a proposta observada por Allan Kardec nos fenômenos que em si mesmos nada representam. São ações naturais que representam as potencialidades das leis da natureza, das leis de Deus, que a ciência estabelece como entendimento. Mas por trás dessa inteligência, por trás desses recursos intercessórios, há junção com os fenômenos, que para nós é o que vai ser visto, primeiramente os fenômenos, mas por trás dos fenômenos está a causa inteligente. Então, uma vez aberto esse caminho, conduzia um campo totalmente novo de observações. Então, a presença de uma inteligência, ou várias inteligências, que são as individualidades do mundo extracorpóreo, utilizarem-se dos recursos dos fenômenos para se comunicarem, foi observada e concluída por Allan Kardec. Haviam pessoas, haviam individualidades, haviam inteligências que estavam por detrás daquele fenômeno. Então ele continua. Sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Encontra-se acima da humanidade?
Eis outras questões que decorrem da anterior. Então, inicialmente, descobre-se que há uma inteligência por trás dos fenômenos. Mas que inteligência é essa? O que ela significa? Qual a sua origem? Quais as suas propriedades? Qual a possibilidade de entrar em contato com ela? Por aí vai. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas, que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Então Kardec fazia as perguntas e as respostas eram sim ou não, através do número de batidas da mesa. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Então imagine o trabalho de Allan Kardec combinar pancadas, número de pancadas, com letras para formar palavras e depois frases. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. A pessoa se identificou quem foi quando estava encarnada, por que estava ali, falou a respeito de si mesmo. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base de raciocínio. Não é aqui o caso. Então nós estamos diante de um fato científico. As hipóteses surgem para explicar e surgir a teoria. Aqui nós temos a presença de uma inteligência que está usando um recurso de um fenômeno. O que se vê é o fenômeno. Mas por trás desse fenômeno, se ele for conduzido, se ele for administrado, as respostas virão e surgirão consequências de entendimento dessa inteligência. Tal o meio de correspondência, que era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui uma nova circunstância digna de nota, indicou outro. E o próprio espírito ajudou a Kardec e ao grupo dos médiuns a estabelecer um novo meio de conexão mais facilitador. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Então agora o fenômeno já ganhou novas proporções. Ele passou a representar algo mais contundente, da inteligência que trazia conhecimento e sabedoria sobre valores acadêmicos e entendimentos maiores de dissertações escritas diretamente sob a ação desse lápis que estava colocado dentro dessa cesta. E ele se movia pelo fenômeno da intervenção de efeitos físicos. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Olha aí a simultaneidade da ação dos espíritos, a coletividade agindo para fazer a intervenção ao mundo espiritual e nos trazer essa revelação.
Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Amarra-lhe um lápis. Coloca sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se, e o lápis escreveu muito legível esta frase: Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente diferentes, são a natureza e a forma que tem. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Então começou a desenvolver o método de conexão facilitador para que as comunicações estabelecessem, ocorrendo simultaneamente em vários locais, o que prova que o que está acontecendo é uma ação conjunta do mundo espiritual num movimento novo de revelação, e não a um único grupo ou uma única pessoa, de uma única ideia particular, mas de um conjunto. A cesta ou prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Então, para que esses fenômenos aconteçam, é necessário que haja um médium para doar esses fluidos. É o fluido invisível que nós oferecemos como recurso de intermediação para a ação desses fenômenos. E os espíritos vão utilizar, vão recombinar com o fluido cósmico universal, com a sua intenção e estabelecer a comunicação. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, é assim que nós vamos conhecer a origem desse contato que Allan Kardec se predispôs para conhecer esse mundo novo, pré-existente à vida corpórea e sobrevivente também à mesma, com indivíduos que apresentam a característica da imortalidade, do potencial de inteligência, das suas conquistas que realizaram durante todas as suas vidas, de todas as suas reencarnações. Então está estabelecido o contato, resta agora esse bom senso reencarnado, que é Allan Kardec, desvendar recursos de fontes de valores que vão nos ajudar a crescer, a compreender e a multiplicarmos entendimentos. São os mensageiros celestes numa proposta de fazer lembrar a essência do Cristo. Então deixamos para você um grande abraço, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, pedimos que você se inscreva no canal, que ative o sininho para quando nós editarmos um novo vídeo você saiba que ele está no ar. Peço que você entre em contato pelo e-mail logicaesentimento@gmail.com, fazendo sua pergunta, sua sugestão, contribuindo conosco para somarmos estes valores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.